Quando nós conhecemos a vontade do Senhor para a nossa vida, amados, nós vivemos a vontade do Senhor, o mundo vai se transformando ao nosso redor, né? As atitudes que nós tínhamos antes já não temos mais. Aquilo que nós fazíamos antes que desagradava ao Senhor, nós não fazemos mais. Então essa é a vantagem de conhecer a palavra do Senhor, amém? Todos que estão aí comigo, vai subindo emoji, vai falando comigo aí na barra de rolagem, tá bom? Deus abençoe. Vamos à leitura. Salmos de número 78. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não entenderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte. Não esconderemos essa verdade de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte. Essa primeira parte está falando, né? O Senhor está revelando que Ele contaria histórias através de parábolas, que Ele falaria conosco através de parábolas. E lá no Novo Testamento nós vemos as histórias contadas pelo Senhor através de parábolas. E nós precisamos interpretar essas parábolas. Precisamos entender, receber a revelação do que está sendo falado, para que a gente possa receber a parábola, a palavra. Amém? E aqui está falando que nós não esconderemos a palavra do Senhor de nossos filhos, ou seja, passaremos de pai para filho a palavra do Senhor. Maicon Locutor, eu não te vi, você está aí, seja bem-vindo, Deus abençoe. Obrigada, Nelson. Obrigado pelo buquê. Obrigado, meu querido. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó. Deu a sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, conhecesse a eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve, por sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Essa parte aqui do Salmo 78, o Senhor está frisando que nós precisamos ensinar às nossas gerações futuras, aos nossos filhos, aos nossos netos, nós precisamos ensinar a eles a palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa ser lida e ensinada aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos. A palavra e os feitos do Senhor não podem ficar esquecidos. Nós precisamos passar de geração a geração a palavra do Senhor. E aqui está dizendo que se nós ensinarmos a palavra do Senhor aos nossos filhos, aos nossos netos, eles não serão teimosos. Olha, não serão teimosos, rebeldes e infiéis. Eles se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. E eles sofreram a consequência da desobediência, né? Então, se nós ensinarmos para os nossos filhos o quão é importante a palavra de Deus, o quão é importante nós conhecermos a vontade de Deus para nós, para a nossa vida, nós não passaremos pelo que as gerações passadas passaram, né? Eles passaram pela sua infidelidade ao Senhor, eles passaram apertado. Vocês se lembram do povo de Israel? Oi, Meuri, bom dia. Obrigada, querida, pelas rosinhas. Vocês se lembram do povo de Israel que eles tiveram que peregrinar 40 anos. O Senhor deixou que eles se perdessem no deserto,
porque obrigada, Rony, obrigado pelo apoio, porque eles teimaram e eles viraram as costas para o Senhor, e o Senhor permitiu que eles se perdessem no deserto. E eles ficaram 40 anos rodando sem achar o caminho, né? Então, essas as consequências daqueles que não conhecem ao Senhor, não conhecem a palavra e hoje, né, viram as costas para Deus. Amém? Vamos continuar. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado. Os guerreiros de Efraim, Efraim era o nome de um dos filhos do José de Egito. Efraim era o nome de um deles, Manassés, Efraim. E aí uma das tribos ganhou o nome de Efraim. Então, aqui está dizendo que um povo forte, um povo escolhido por Deus, obrigada, Rony, pelo carinho, um povo forte, né? Um povo que tinha condições de vencer a batalha, eles retrocederam, eles deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Eles não cumpriram a aliança com o Senhor, e aí o Senhor também não continuou com eles, né? O Senhor não fortaleceu o povo de Efraim na batalha. Tá lembrando lá de trás, tá bom? Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que ele tinha mostrado. Tá falando sobre Deus. Os milagres que realizara para seus antepassados, na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia. Fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava como uma nuvem e durante a noite com a luz do fogo. Está falando sobre a fidelidade do Senhor, amados. O Senhor, ele foi fiel ao povo de Israel, né? Ele abriu durante o dia, o Senhor guiava o povo para ele não se perder com uma coluna, né? Com uma coluna de fumaça, e durante a noite com uma coluna de fogo. Então aqui nós estamos vendo que o Senhor, ele foi fiel ao povo. Por mais que o povo murmurasse, por mais que o povo não acreditasse, né? Por mais que o povo virasse as costas para Deus, Deus permaneceu em fidelidade com o povo até o momento que o povo se corrompeu tanto que Deus deixou que eles se perdessem. Ok? No deserto partiu as rochas para lhe dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Quando o povo estava sem água, Deus não deixava faltar água, né? Deus falou com Moisés e com Arão para que eles batessem com o cajado na pedra e a pedra manou a água, né? Então, assim, Deus, ele supria todas as necessidades do povo. Nós vamos ver mais para frente, vai falar aqui. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Mesmo com todas as coisas que Deus vinha fazendo ao povo, mesmo com todas as provisões que Deus trazia para eles, provisões visíveis, amados, quando Deus abriu o Mar Vermelho, imagina nós lá, à frente lá daquele povo e passando pelo Mar Vermelho, pelo mar aberto, passando a seco, né? Michele, Mirelle, obrigado por estarem subindo emojis aí, obrigado por estarem falando comigo na barra de rolagem. Mesmo com todas as provisões visíveis, o maná caía do céu, né? Que era comida, né? Que o povo dava. Obrigada, Clisma, obrigada, Maico, pelo carinho. Deus abençoe vocês. Mesmo o Senhor fazendo todas essas coisas, todas as provisões visíveis que Deus trazia para eles, né? Abriu o caminho para eles passarem, dava o maná para eles. Quando eles reclamaram sobre
Obrigada, Clisman, pelo carinho. Obrigada, Clara. Quando eles reclamaram sobre a carne, né, que eles não estavam comendo a carne, mesmo assim o Senhor foi lá e fez soprar um vento e trouxe as codornizes, né, para eles comerem. Então, amados, Deus, ele dava para o povo tudo aquilo que o povo precisava. Tudo que o povo pedia, tudo que o povo via que estava sendo necessário para eles e eles pediam, o Senhor, ele dava. O Senhor não deixou o povo abandonado, o Senhor não deixou o povo jogado, o Senhor acompanhou a caminhada do povo. Obrigada, Rony, obrigada, Michael, locutor. Amados, e assim, eu fico vendo como Deus é fiel. No pouco, né? Nas poucas coisas, Deus é fiel. Imagina no muito, amados. Deus é fiel em todos os momentos. Então, assim, nós precisamos entender sobre a fidelidade do Senhor. Entender que o Senhor, a todo momento, Ele está de olho nas nossas necessidades, naquilo que nós estamos precisando. O Senhor, Ele está atento. Ele está atento às nossas necessidades, né? Vamos continuar aqui, ó. Puseram a Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pôde bater uma rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne ao seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo da sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas do céu, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão do céu. O maná era o pão do céu, né, amados? Era o alimento dos anjos. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou do céu o vento do leste e por seu poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade, ele atendeu ao desejo deles. O povo murmurava, o povo reclamava. Deus continuou fiel ao povo, mesmo com tanta lamentação, com tanta murmura, com tanta reclamação, mesmo o povo sendo infiel com Deus, Deus continuou fiel. Mas Deus é justo. Nós temos que lembrar que Deus é justiça, né? Então Deus, ele vai nos dar conforme o nosso coração, né? Então, em nome de Jesus, vamos continuar lendo. Mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim, continuaram a pecar, não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram. Olha só, o povo começou a buscar Deus a partir do momento que Deus começou a ferir o povo. Enquanto Deus estava dando tudo que eles queriam, enquanto Deus estava provendo todas as necessidades do povo, o povo estava parado. A partir do momento que Deus começou a ferir o povo, aí o povo começou a acreditar em Deus. Olha só, como somos nós, né? Às vezes nós estamos tendo uma vida tranquila, às vezes estamos vivendo uma vida com provisão do Senhor. O Senhor está estendendo a mão sobre nossa cabeça. O Senhor tem trazido a nós todas as nossas necessidades, né?
E nós não conseguimos ser gratos. Nós não conseguimos ver a mão de Deus em todas as coisas que estão nos acontecendo. E aí, quando nós estamos vivendo um momento mau, um momento ruim, aí sim nós reconhecemos a grandiosidade de Deus, né? Nós precisamos entender que Deus está conosco nas coisas boas também. Adriana, seja bem-vinda. Leidiane. Nos momentos bons, Deus está provendo para nós aquele momento, né? Nos momentos ruins, nós precisamos buscar a Deus, mas precisamos buscar a Deus também quando estamos vivendo momentos bons, amados. O povo, desde aquela época, não sabia reconhecer que Deus estava com eles, provendo todas as coisas, né? Peraí, gente. Deixa eu espirrar um própolis aqui na minha garganta. Glória a Deus pela palavra dele que nos ensina tanto. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora, mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus, não foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu, pois se lembrou de que eram simples mortais. Deus, ele conhece, ele sabe quem nós somos, né? Ele sabe das nossas limitações, mas não é por isso que nós vamos virar as costas para Deus, né? Nós sabemos que Deus é justiça, então nós precisamos andar conforme a vontade dele. Passam como vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Aqui o salmista está falando sobre a forma como Deus libertou o povo de Israel. Obrigada, Nelson. Obrigada, meu amado, pelo carinho. Deus abençoe. Aqui o salmista está falando sobre como ele libertou, como Deus libertou o povo, os israelitas do Egito, né? Deus enviou 10 pragas para poder fazer com que o coração do faraó na época, né, fosse quebrado, né? O faraó, ele tinha um coração muito voltado aos deuses deles, né? Então ele não acreditava no poder de Deus. Bom dia, Desvendando. Obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo. Deus abençoe seu dia aí, seu trabalho. Muito obrigada por estar conosco. Então, amados, aqui é uma lembrança sobre como Deus agiu com mão poderosa sobre o povo de Israel. O povo, ele era escravizado, ele estava aprisionado no Egito, né? E ele prestava serviço escravo a Faraó. E Deus, ele viu isso. E Deus enviou, né, Moisés, um homem, para libertar o povo de lá. E aqui nós estamos relembrando. A palavra de Deus relembra aqui como Deus agiu com mão forte sobre aquele povo do Egito para libertar os israelenses. E o povo de Israel, ele foi acompanhado por Deus durante todo o trajeto. Somente os 40 anos que Deus abandonou eles e deixou que eles se perdessem, mas foi por causa da rebeldia e por causa que eles viraram as costas para Deus. Então aqui nós estamos relendo sobre isso, olha.
O salmista aqui está falando que o povo não se lembrou dos sinais que Deus enviou a eles. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. A planície de Zoan era o percurso, era o lugar por onde eles passavam para ir para a terra prometida. Ele transformou os rios em sangue. Aqui está falando sobre as 10 pragas, olha só. Ele transformou os rios em sangue para que ninguém bebesse das suas águas. Isso lá no Egito, tá? Enviou enxame de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras e seu rebanho aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles, não lhe poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã. Foi a praga da morte de todos os primogênitos, né? Os filhos mais velhos. Foi uma das pragas do Egito. Tá acabando, tá, amados? Mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas. Aqui ele já está falando sobre o povo de Israel, tá? E os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos. Quando o mar vermelho se abriu, o povo de Israel passou e os egípcios vieram atrás e eles morreram afogados, porque Deus voltou o mar para a posição original, né? Então, em nome de Jesus, nosso Deus é poderoso. O nosso Deus pode todas as coisas, amém? Levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança, e estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Ainda assim continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e se rebelar contra ele. Não obedeceram a seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis com seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança, como um arco defeituoso. Deus ele entregou a nós, né, ao povo de Israel, ao povo escolhido por ele, a terra santa, né, a cidade de Canaã. E a terra santa ela foi distribuída entre as tribos, né? O Senhor ajudou na distribuição, o Senhor indicou a distribuição. E mesmo assim o povo continuou a murmurar, reclamar. É isso que está falando essa parte aqui. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Amados, eu fico pensando, né? Depois de tudo que Deus havia feito, depois de tudo que Deus já havia mostrado para eles, depois de todo o poder, né, que Deus havia feito, todas as maravilhas que Deus fez no meio do povo, né? Depois de todo o poder que Deus demonstrou ter, mesmo assim, eles ainda construíram altares a outros deuses. Ô Rony, vai com Deus, meu amado. Bom trabalho para você. Deus abençoe também, viu? Muito obrigada por estar aqui toda manhã. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram neles ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Só um minutinho, amados.
Nessa época, eles já tinham construído o tabernáculo, onde a presença do Senhor era real no meio deles. Onde o Senhor recebia os sacrifícios, os holocaustos, onde o Senhor se manifestava, né? E aqui tá falando, né, que Deus abandonou, que o povo abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada. No livro de Juízes, conta sobre o povo contrário ao povo de Israel, né? Eles roubaram a arca da aliança. O povo de Israel só conseguiu capturar a arca de volta porque a presença da arca, ela era a presença do Senhor. Então, o povo que roubou a arca, eles tinham medo, né, do que Deus podia fazer no meio deles. Então, eles foram jogando a arca de lugar para lugar. Eles foram assim... Os amalequitas roubaram a arca, entregaram para outro povo, porque eles não quiseram ficar com a arca dentro da comunidade deles, com medo, né? E Deus, ele trazia para o povo que roubou a arca, ele trazia maldição para aquele lugar, né? Então, a arca só foi recuperada por causa disso, por causa do poder que existia na arca. Né? Então, assim, até isso o povo de Israel não se atentou, não teve cuidado com a arca do Senhor, né? Eles deixaram que a arca fosse roubada e aí a arca só voltou para eles porque a arca trazia maldição para outros povos, né? Deixou que a arca de seu poder fosse capturada, entregou sua glória nas mãos do inimigo, permitiu que seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles. Os jovens foram consumidos pelo fogo e as moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Então o Senhor se levantou como deu um sono, como guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José. Não acolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Nós fizemos a leitura do Salmo 78. O Salmo 78 nos mostra que mesmo com tanta grandiosidade de Deus, mesmo com tanto poder, o povo ainda assim se virou contra Deus. E esse salmo ele serve de exemplo para nós que às vezes estamos vivendo, Isaac, seja bem-vindo, estamos vivendo com a provisão do Senhor. Às vezes estamos vivendo com tudo que o Senhor tem provido a nós e mesmo assim nós temos virado as costas para Deus. Mesmo assim nós não estamos reconhecendo Deus como nosso Senhor. Esse salmo ele nos mostra que toda vez que nós viramos as costas para Deus, obrigada, Clisma, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, obrigado por estar comigo. O salmo ele tem nos mostrado, amados, que mesmo que nós precisamos reconhecer o poder e o amor de Deus por nós. Oi, Pati, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Marcelo, por estar aí. Nós precisamos reconhecer, amados, o poder de Deus e a mão de Deus sobre nossa cabeça. Muitas coisas, elas não acontecem a nós porque Deus está conosco.
Eu creio na proteção do Senhor sobre a vida do seu povo. Eu creio na proteção do Senhor sobre a vida daqueles que estão aqui todos os dias ouvindo a palavra, buscando do Senhor. Eu creio na proteção do Senhor sobre nossas vidas. E às vezes nós nos esquecemos de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus não está olhando para nós, mas Ele está, amados. Muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida porque Deus tem cuidado de nós. Nós não estamos livres de ficar doentes. Como vocês sabem, eu tô com a garganta ruim. Tô aqui toda hora espirrando própolis para continuar falando. Não, tô com a minha boca toda ferida aqui atrás. Mas eu creio que Deus está comigo. Coisas piores podiam vir sobre a minha vida. Mas o Senhor me protege, o Senhor me guarda. Nós não estamos imunes a passar por doenças e situações que o mundo traz para nós. Nós estamos vivendo nesse mundo, amados, corrupto, cheio de bactérias, cheio de vírus, cheio de coisas, cheio de doenças. Nós estamos sujeitos, sim, a ficarmos doentes. Deus não falou conosco que nós seríamos um povo que não teria doença, que não teria aflição. Deus falou conosco que Ele estaria conosco o tempo todo. Por mais que a gente estiver vivendo um momento difícil, por mais que a gente esteja doente, Deus falou conosco que Ele permaneceria conosco. E não é porque a doença veio sobre nossa família. Eu quero que vocês entendam isso, isso é muito importante. Não é porque a doença está na nossa família, não é porque nós estamos doentes, que Deus virou as costas para nós. Deus falou conosco que estaria conosco em todos os dias de nossas vidas. Então, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja com um familiar seu doente, o Senhor manda te dizer hoje, Ele permanece com você. Deus, Ele não vai deixar de estar com você porque você pecou, porque você errou. Deus, Ele vai continuar olhando para você. Ele não se agrada do nosso pecado, meus amados. Deus não se agrada do pecado. O pecado não pertence ao Senhor. O pecado não pertence ao povo de Deus. O pecado, ele está em nós, mas Deus não se agrada dele. Só que Deus se agrada de nós, Deus se agrada da sua criatura, Deus se agrada do seu filho. Então Ele não nos abandona, mesmo sabendo que a gente peca, mesmo sabendo que a gente erra. Nós precisamos sim cuidar para que a gente não fique sendo reincidente num pecado, sabe? Nós precisamos pedir força ao Senhor para que nós não caiamos no mesmo pecado todos os dias, toda vez. Porque toda vez que a gente pede perdão ao Senhor pelo nosso pecado, nós estamos aliançando as nossas vidas com o Senhor novamente. Toda vez que eu peço perdão ao Senhor, eu falo, Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais pecar contra o Senhor. Eu não quero mais desagradar ao Senhor. Então, toda vez que eu vou ao Senhor e peço perdão pelo meu pecado, Ele me perdoa, nós fazemos uma nova aliança e a partir dali o Senhor nos dá uma nova chance. Amados, nós precisamos aproveitar as chances que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos aproveitar que o Senhor é perdoador, que o Senhor nos perdoa. E nós não podemos exatamente ficar escravos do pecado. Se eu ontem pequei ao me embriagar e tomar atitudes ruins, hoje eu não vou me embriagar mais. Porque eu não quero viver no pecado. Entende isso? E o erro do povo era esse. O erro do povo era cair novamente no pecado. Eles caíam novamente na idolatria. Eles caíam novamente quando eles viravam as costas para Deus e adoravam a outros deuses. E
Nós podemos sim ser fortalecidos pelo Senhor e ser tratados todos os dias para que a nossa essência seja boa. Nós podemos sim, amados, transformar as nossas atitudes que desagradam a Deus em atitudes que agradam ao Senhor. É possível. É possível, o Senhor nos fortalece. A presença do Espírito Santo traz para nós condições de vivermos uma vida agradável aos olhos do Senhor. Não existe ser humano, não existe ser na terra que não erre. Não existe ser que não peque. Mas nós podemos sim perdoar aqueles que erram conosco, porque o Senhor perdoa os nossos erros. Nós podemos sim diminuir o nosso índice de pecado e andar conforme a vontade do Senhor, andar conforme a lei do Senhor e agradar o coração do Pai. Vocês se lembram quando vocês eram filhos e vocês chegavam diante do seu pai para pedir algo para ele? Quando você fazia muita arte, quando você fazia muita bagunça, né, muita coisa errada, quando você desobedecia ao seu pai, você ia diante dele para pedir algo e seu pai só olhava com aquela cara feia assim e falava: vai cuidar da sua vida, meu filho. Ou então falava: pode sair fora, eu não vou te dar nada, você não está merecendo. Você se lembra disso? Você se lembra quando você chegava perto do seu pai e você estava sendo um bom aluno na escola? Você estava sendo uma boa pessoa, uma criança obediente? Você se lembra quando você estava num período onde você estava obedecendo ao seu pai? Você estava obedecendo às ordens de seu pai? Lielté, seja bem-vindo. Você se lembra quando você estava fazendo as coisas conforme a vontade do seu pai terrestre? Quando você era criança, você se lembra quando você chegava perto do seu pai e pedia alguma coisa para ele? E ele falava assim: eu estou sem dinheiro, eu não posso te dar isso. E aí você falava assim: pai, mas eu estou sendo um bom filho. Pai, eu sou obediente, as minhas notas estão boas na escola. E acabava que seu pai dava um jeitinho, né? Apertava daqui, apertava dali. E ele concedia o desejo do seu coração. Eu também sinto muita falta de pai e mãe, não tenho mais. Sou órfã de pai e mãe. Sim, obrigado, meu amado, pelo carinho. Amados, nós podemos chegar diante do Senhor dizendo a Ele assim: pai, eu tenho errado. Eu sei que eu tenho feito coisas erradas, coisas que desagradam ao seu coração, mas eu estou tentando melhorar. Eu estou buscando na sua palavra ser melhor. Eu estou buscando em ti melhorar, pai. Me ajuda a melhorar, me ajuda a ser um filho fiel. Me ajuda a ser um filho que ame a palavra, que ame obedecer. Nós podemos sim chegar diante de Deus com esse argumento, amados. Não que a gente precise argumentar, porque Deus já conhece o nosso coração. E Ele sabe que nós estamos aqui hoje buscando conhecer dEle, buscando conhecer a verdade do Senhor, buscando conhecer qual é o desejo no coração de Deus para nós. Mas nós podemos chegar diante de Deus como um bom filho chega diante do seu pai. Nós podemos chegar diante de Deus, obrigado, Sérgio, pelo carinho. Nós podemos chegar diante de Deus e dizer para Ele: pai, eu tenho tentado não errar mais. Eu sei que eu erro todos os dias com um pensamento ruim. Eu sei que eu erro com uma atitude que talvez não seja a melhor possível, mas eu tenho tentado acertar. Eu tenho tentado ser fiel a Ti. Eu tenho tentado ser constante na Tua presença. Eu tenho tentado conhecer mais da Sua verdade, da Sua palavra. Eu tenho buscado, Pai. Nós podemos chegar diante de Deus assim, amados. E Deus se agrada de um coração sincero. Quando nós reconhecemos que amamos ao Senhor, quando nós reconhecemos que pecamos, mas estamos desejando ser melhores,
Deus nos ama, amado. Pensa que você está chegando diante de um Deus que te ama. Não é qualquer Deus, amado. Não são deuses criados por mãos humanas. Nós estamos chegando diante de um Deus que nos ama. E quando você fala com Ele, Ele está te ouvindo, amados. Amém? Em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Como podemos aprender do Senhor todos os dias, que você hoje possa ter recebido no seu coração o desejo de caminhar segundo a vontade de Deus, que você tenha recebido no seu coração hoje o desejo de obedecer a palavra do Senhor. Nós temos aqui, amados, mandamentos que nos fazem obediente. Nós temos aqui a palavra do Senhor, que quando nós seguimos ela, quando nós vivemos ela, nós nos tornamos filhos obedientes. Em nome